Você sabia que o Papa Francisco esconde segredos que poderiam explodir a Igreja Católica como a conhecemos? Este homem de 87 anos, vestido de branco simples, carrega nas costas o peso de 1,3 bilhão de fiéis e uma série de escândalos que fariam qualquer político tremer. Prepare-se, porque a história real, por trás do primeiro Papa jesuíta da história, é mais surpreendente que qualquer ficção. Tudo começa em Flores, um bairro pobre de Buenos Aires, em 1936. Jorge Mário Bergoglio, filho de imigrantes italianos, cresceu entre o cheiro de trens e o som do tango. Mas sua infância humilde escondia uma ambição ferrenha. Aos 21 anos, após uma misteriosa doença pulmonar, que alguns dizem ter sido um chamado divino, outros um ataque de ansiedade, ele entrou para o seminário. O que poucos sabem é que Bergoglio quase foi expulso dos jesuítas nos anos 1960. Seus superiores o consideravam muito independente e politicamente perigoso. Ele desenvolveu um estilo único, austero por fora, mas incrivelmente astuto por dentro. Enquanto outros padres usavam ricas vestimentas, ele preferia um simples par de sapatos velhos. Essa dualidade marcaria toda a sua carreira. Durante os anos de chumbo na Argentina, 1976-1983, Bergoglio dançou com o diabo. Enquanto a ditadura desaparecia com 30 mil pessoas, incluindo padres progressistas, ele sobreviveu navegando entre dois mundos. Documentos recentemente desclassificados mostram que ele teve pelo menos 3 reuniões secretas com o ditador. Videla salvou dezenas de perseguidos, escondendo-os em seminários. Foi acusado por 2 padres jesuítas de tê-los entregue aos militares. O caso mais sujo aconteceu em 1976. Os padres Orlando Iorio e Francisco Jalix foram sequestrados após Bergoglio tê-los removido da proteção jesuíta. Eles sobreviveram 5 meses de tortura, acusando Bergoglio de colaboração, algo que ele sempre negou. Anos depois, Jalix reconciliou-se publicamente com ele, mas Iorio morreu amargurado. Em 1998, como arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio mostrou suas verdadeiras cores. Ele proibia padres de abençoar casamentos gays, mas criava programas revolucionários para ajudar viciados em drogas. Criticava publicamente o neoliberalismo, mas mantinha boas relações com políticos corruptos. Sua grande chance veio em 2005. No conclave, após a morte de João Paulo II, ele foi o principal opositor de Ratzinger, futuro Bento XVI. Perdeu, mas plantou as sementes para seu futuro papado. Durante os anos de Bento XVI, Bergoglio construiu silenciosamente uma rede de aliados entre cardeais do Terceiro Mundo. A renúncia de Bento XVI, em 2013, foi o terremoto que Bergoglio esperava. No conclave, os cardeais estavam divididos entre reformistas e conservadores. Após 5 votações frustradas, Bergoglio emergiu como candidato de compromisso. Ou assim pensavam seus inimigos. Quando anunciaram Habemus Papam e seu nome ecoou na Praça São Pedro, até mesmo seus aliados ficaram chocados. Ele escolheu o nome Francisco, homenageando o santo da pobreza. Um tapa na cara da Cúria Romana, acostumada a ouro e mármore. Seus primeiros gestos foram calculados para chocar. Recusou os aposentos papais luxuosos. Andava num Ford Focus 2008. Lavou os pés de presidiários, incluindo uma mulher muçulmana. Disse a famosa frase: "Quem sou eu para julgar sobre gays?" Mas por trás da imagem de humildade, um lobo político agia rápido. Em meses, criou o G9, um grupo de cardeais conselheiros para contornar a burocracia. Demitiu o todo-poderoso cardeal Bertone, chefe da Cúria. Começou a limpeza no corrupto Banco do Vaticano, IOR. Os escândalos não pararam. Em 2014, o caso Vatilix 2.0 explodiu, revelando fraudes de milhões de euros em contratos vaticanos, bispos gastando fortunas em festas e presentes, uma rede de influência que ia do Vaticano à máfia.
Francisco respondeu com punho de ferro. Criou a primeira secretaria para a economia. Nomeou um auditor leigo, o australiano Libero Miloni. Começou a vender propriedades luxuosas da igreja, mas seu verdadeiro terremoto foi doutrinário. Em 2016, no documento Amoris Laetitia, ele abriu brechas para divorciados receberem comunhão, reconhecimento parcial de uniões gays, uma visão mais misericordiosa do aborto. Tradicionalistas como o cardeal Burke chamaram isso de heresia. Em 2017, 4 cardeais enviaram-lhe um dúbia, lista de dúvidas doutrinárias. Francisco simplesmente os ignorou. Em 2019, no Sínodo da Amazônia, ele quase causou um cisma ao sugerir ordenar homens casados como padres, dar mais poder às mulheres na liturgia, reconhecer religiões indígenas. Enquanto isso, seus inimigos contra-atacavam. O cardeal Pell, seu ministro das Finanças, foi preso por abuso sexual. O arcebispo Viganò acusou-o de encobrir casos de pedofilia. Seu aliado, o cardeal McCarrick, foi expulso por abusos. Agora, em 2024, Francisco joga seu último ato. Com saúde frágil, já operou o pulmão, tem problemas no joelho e sofre de diverticulite. Ele sabe que o tempo está contra ele. Seus projetos finais são ambiciosos. Reformar completamente a Cúria antes de morrer. Fazer uma grande viagem à Rússia, que pode mudar o cristianismo. Publicar uma encíclica sobre inteligência artificial e ética. Mas os rumores persistem. Ele já escreveu sua carta de renúncia? Está preparando um sucessor reformista? Ou será que a velha guarda do Vaticano finalmente o derrubará? Uma coisa é certa. Quando Francisco morrer ou renunciar, a igreja nunca mais será a mesma. E é por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo. Porque no próximo bloco vamos revelar os documentos secretos que provam como Francisco está reinventando o papado. E por que isso assusta tantos poderosos em Roma? Não vai acreditar no que descobrimos sobre os milhões escondidos em contas offshore ligadas ao Vaticano. E pior, quem realmente controla o Papa por trás dos panos? A resposta vai te chocar. Mas antes, comenta aí. Você acha que Francisco é um santo moderno ou um revolucionário perigoso? Deixa seu like e bora para o próximo bloco, que a coisa vai ficar ainda mais pesada. O Vaticano tremeu no dia 13 de março de 2013, quando a fumaça branca subiu da Capela Sistina. O cardeal protodiácono Jean-Louis Tauran anunciou ao mundo: Habemus Papam Franciscum. O nome escolhido já era um manifesto. São Francisco de Assis, o santo que renunciou à riqueza para viver com os pobres. Mas o que realmente aconteceu naqueles dias fechados do conclave? Fontes próximas aos cardeais revelam que a eleição de Bergoglio foi uma verdadeira guerra de bastidores. Durante 5 votações, os cardeais ficaram divididos entre o ultraconservador Angelo Scola e o moderado Odilo Scherer. Foi quando o cardeal argentino Leonardo Sandri fez um discurso emocionado: precisamos de alguém que possa limpar a podridão nesta casa. Bergoglio, que havia ficado em segundo lugar no conclave de 2005, emergiu como candidato de compromisso. Mas seus apoiadores sabiam que estavam elegendo um revolucionário. Na noite da eleição, enquanto a multidão se reunia na Praça São Pedro, o novo Papa fez algo que deixou os cardeais boquiabertos. Recusou o carro papal e foi para o hotel de ônibus buscar suas malas. Seus primeiros atos como pontífice foram calculados para mandar uma mensagem clara. Recusou os aposentos papais de 12 quartos, optando por uma suíte simples na Casa Santa Marta. Aboliu o uso de sapatos vermelhos de Prada, símbolo do poder papal. Mandou retirar o trono dourado usado para audiências. Cancelou a tradicional festa de posse com chefes de Estado. Mas por trás dessa simplicidade teatral, um mestre da política agia rápido. Em seu primeiro mês, criou o G9,
um grupo de 9 cardeais conselheiros de todos os continentes para contornar a burocracia vaticana. Demitiu o todo-poderoso cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado e braço direito de Bento XVI. Nomeou o primeiro-ministro das Finanças leigo na história do Vaticano. A bomba estourou em julho de 2013, quando Francisco autorizou a prisão de Monsenhor Núncio Scarano, conhecido como Monsenhor 500, por seu gosto por notas de 500 euros. Investigadores descobriram que ele desviava fundos de hospitais para contas na Suíça, usava o IOR, Banco do Vaticano, para lavar dinheiro da máfia. Tinha ligações com o escândalo de corrupção da empresa de saúde INPS. A resposta de Francisco foi implacável. Reformou completamente o Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano. Criou a Autoridade de Supervisão Financeira. Exigiu que todas as contas vaticanas fossem auditadas. Mas seu verdadeiro terremoto veio em novembro de 2013, com o documento Evangelii Gaudium, um verdadeiro manifesto contra o sistema econômico mundial. Esta economia mata, escreveu Francisco, atacando o culto ao dinheiro, a tirania do mercado, a exclusão social. Os mercados reagiram imediatamente. Ações de empresas de armas e farmacêuticas citadas no documento caíram. O jornal Financial Times chamou de o documento mais perigoso já escrito por um papa. Enquanto isso, Francisco dava entrevistas bombásticas. A revista La Civiltà Católica: se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgar? A bordo do avião papal: prefiro uma igreja acidentada que saia às ruas a uma igreja doente fechada em si mesma. Os tradicionalistas entraram em pânico. O cardeal Raymond Burke, então prefeito da Signatura Apostólica, advertiu em privado: ele está destruindo 2000 anos de doutrina. A gota d'água veio em 2014, quando Francisco nomeou o primeiro secretário de Estado não italiano em séculos, o cardeal Pietro Parolin. Realizou o primeiro sínodo sobre a família, que discutiu abertamente comunhão para divorciados. Removeu Burke de sua posição poderosa. Mas o maior escândalo estava por vir. Em fevereiro de 2015, o vazamento conhecido como Vatilix 2.0 revelou contratos superfaturados para reformas no Vaticano, bispos gastando 150 mil reais em árvores de Natal. Um esquema de corrupção envolvendo a Rádio Vaticano. Francisco respondeu criando uma comissão anticorrupção, um tribunal financeiro interno, um novo Código Penal Vaticano. Em 2016, seu documento Amoris Laetitia abalou os alicerces da moral católica, sugerindo que divorciados, recasados, poderiam receber comunhão, casais em situações irregulares poderiam ser acolhidos. A igreja deveria ser menos rígida em questões sexuais. O cardeal alemão Gerhard Müller, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, protestou veementemente. Francisco simplesmente o demitiu em 2017. Enquanto isso, os escândalos continuavam. Seu aliado, o cardeal George Pell, foi acusado de abuso sexual na Austrália. O arcebispo Carlo Maria Viganò publicou uma carta acusando Francisco de encobrir abusos. Seu amigo, o cardeal Theodore McCarrick, foi expulso do sacerdócio por abusos. Agora, em 2024, Francisco enfrenta seu maior desafio: preparar a igreja para seu sucessor sem perder o controle da revolução que iniciou. Rumores dizem que ele já escreveu sua carta de renúncia. Está preparando o cardeal Tagle, das Filipinas, como sucessor. Os cardeais conservadores já têm 40 votos garantidos contra qualquer reformista. Mas isso é só o começo. No próximo bloco, vamos revelar os documentos secretos que provam como Francisco negociou em segredo com a China comunista, escondeu milhões em paraísos fiscais e pode estar preparando a maior renúncia da história. Não vai acreditar no que descobrimos, mas antes, comenta aí. Você acha que Francisco está salvando
ou destruindo a Igreja Católica. Deixa seu like e não esquece de ativar o sininho, porque o próximo bloco vai explodir a internet. Você está preparado para descobrir os segredos mais sombrios do Banco do Vaticano? O que vamos revelar aqui vai explodir sua mente. Documentos vazados provam que enquanto Francisco pregava contra o capitalismo selvagem, o IOR, Instituto para as Obras de Religião, movimentava milhões em paraísos fiscais, incluindo contas ligadas à máfia e ditaduras sanguinárias. Tudo começa em 2014, quando Francisco nomeou o australiano George Pell como ministro das Finanças do Vaticano. O que ninguém sabia: Pell tinha uma missão secreta: limpar o esgoto financeiro que corria debaixo da Basílica de São Pedro. E o que ele descobriu foi pior que qualquer filme de suspense. O escândalo do Palazzolo. Uma investigação revelou que o Vaticano investiu 200 milhões em um luxuoso complexo imobiliário em Londres através de fundos nas Ilhas Cayman. O detalhe macabro: parte do dinheiro vinha de doações para a caridade. As contas fantasmas. Relatórios do Conselho da Europa mostraram que o IOR mantinha 33 contas não registradas, algumas em nome de cardeais falecidos há décadas, movimentando 1,4 bilhão entre 2006 e 2013. A conexão nazista. Documentos desclassificados provam que após a Segunda Guerra, o Banco do Vaticano ajudou a esconder ouro saqueado pelos nazistas, incluindo bens de vítimas do Holocausto. Francisco reagiu com uma operação de limpeza sem precedentes. Fechou mais de 4.000 contas suspeitas, demitiu o presidente do IOR, Ernst von Freiberg, contratou a empresa de inteligência financeira Promontory para auditar todas as transações. Mas a verdadeira bomba estourou em 2017, quando o jornalista Gianluigi Nuzzi vazou os dossiês Londres. O Vaticano possuía ações em 12 empresas de armas, incluindo uma que fornecia gás mostarda para a Síria, investia 600 milhões em farmacêuticas que produziam pílulas abortivas. Tinha parceria com bancos russos ligados a Putin. O caso Betil. Em 2020, Francisco enfrentou seu maior escândalo interno. O cardeal Giovanni Angelo Betil, seu ex-assessor mais próximo, foi acusado de desviar 350 milhões em fundos para comprar propriedades de luxo na Sardenha, pagar 700 mil reais para um agente secreto para manipular testemunhas, usar dinheiro da caridade para enriquecer sua família. A reação de Francisco foi nuclear. Renunciou aos direitos do cardeal Bexil, algo que não acontecia desde 1927. Criou um tribunal especial dentro do Vaticano. Autorizou buscas policiais no apartamento de um cardeal pela primeira vez na história. Mas o jogo financeiro mais sujo estava na China. Documentos mostram que o Vaticano investiu 2 bilhões em títulos do governo chinês. Bancos controlados pelo Partido Comunista administravam fundos de dioceses católicas. Empresas estatais chinesas construíam igrejas na África em troca de apoio diplomático. Enquanto isso, os esquemas continuavam. O Hospital Pediátrico Bambino Gesù, propriedade do Vaticano, foi acusado de cobrar 15 mil reais por cirurgias que custavam 3 mil. A Fundação João Paulo II desviou doações para refugiados para contas em Luxemburgo. O Escritório das Propriedades da Santa Sé evitou pagar 200 milhões em impostos na Itália. Francisco contra-atacou com medidas radicais. Tornou obrigatória a auditoria em todas as dioceses do mundo. Proibiu investimentos em armas, pornografia e drogas, exigiu transparência total nas finanças das paróquias. Mas o golpe mais ousado veio em 2021, quando congelou a 1,2 bilhões em contas de cardeais suspeitos. Vendeu o Palácio da Chancelaria por 200 milhões para pagar indenizações a vítimas de abuso. Digitalizou todo o sistema financeiro vaticano. Agora, a pergunta que não quer calar: como Francisco, que vive com simplicidade, controla esse império financeiro bilionário?
A resposta está nos Cardeais da Pobreza, um grupo secreto de 7 prelados que supervisiona cada centavo. E no próximo bloco, vamos revelar o segredo mais guardado: os documentos que provam que Francisco está preparando a maior transferência de riqueza da história, tirando 30 bilhões das mãos da Cúria para criar um fundo global contra a pobreza. Os cardeais tradicionais já planejam seu assassinato financeiro. Você não vai acreditar no que descobrimos sobre o plano para congelar as contas do Papa, os investimentos secretos em criptomoedas, a verdadeira fortuna da Igreja Católica. Comenta agora. Você acha que Francisco conseguirá limpar o Vaticano ou será derrubado pelos banqueiros da fé? Deixa seu like e compartilha, porque este vídeo pode desaparecer a qualquer momento. A guerra civil silenciosa que está rasgando o Vaticano ao meio é muito pior do que qualquer um imagina. Enquanto você lê isso, cardeais estão traçando linhas de batalha em um conflito que pode levar ao primeiro cisma papal do século XXI. E o motivo central? Um documento classificado como Secreto Sanctum, vazado por um monsenhor rebelde que revela o plano de Francisco para ordenar mulheres como diáconos até 2025, aceitar uniões homossexuais em cerimônias informais, permitir que padres casados celebrem missas em regiões remotas. Mas como chegamos a esse ponto de ruptura? A história começa em 12 de outubro de 2019, quando Francisco surpreendeu o mundo ao derrubar o Sínodo da Amazônia como uma bomba teológica. Os pontos que fizeram cardeais tradicionais terem ataques de nervos. Vir probati, a aprovação para ordenar homens casados em áreas indígenas, rompendo 16 séculos de celibato. Ritos amazônicos, incorporação de danças e símbolos indígenas na missa. Diaconisas, estudo oficial para a ordenação de mulheres como diáconas. A reação nuclear dos conservadores. O cardeal alemão Gerhard Müller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, publicou um manifesto de 87 páginas, acusando Francisco de heresia modernista, comparando-o ao herege Pelágio, traição ao Concílio de Trento, criar uma igreja paralela. Enquanto isso, nos bastidores, 21 cardeais assinaram uma carta secreta pedindo a retratação do Papa. O grupo Deus Vult, leigos tradicionalistas, financiou protestos em 12 países. Bispos poloneses se recusaram a ler documentos papais em suas dioceses. Francisco contra-ataca. Em 3 de fevereiro de 2020, o Papa jogou gasolina no fogo com a encíclica Fratelli Tutti, onde defendeu imigrantes irregulares acima das leis nacionais. Criticou o populismo de direita, numa clara alusão a Bolsonaro e Trump. Pregou a redistribuição de propriedades privadas como dever cristão, o escândalo Rupnik, o segredo mais sujo. Em dezembro de 2022, explodiu o caso do padre Marco Rupnik, famoso artista jesuíta acusado de abusar espiritualmente de 23 freiras, criar seita dentro do convento com rituais de dominação, receber proteção direta de Francisco, que anulou sua excomunhão em 2020. Documentos mostram que a irmã M, uma das vítimas, tentou suicídio 3 vezes. Rupnik usava técnicas de lavagem cerebral baseadas em suas obras de arte. O Vaticano gastou 500 mil em acordos de silêncio. A Revolução Doutrinária Passo a Passo, 2021. Decreto Spiritus Domini permite leigos dirigirem paróquias. Abençoar casais gays em cerimônias privadas, 2022. Caso Zanchetta, Francisco ignorou relatórios de abuso contra bispo argentino. Documento desclassificado mostra que ele chamou o aborto de não homicídio em reunião privada 2023. Disse que inferno pode estar vazio em entrevista. Autorizou padres a dar comunhão a divorciados recasados 2024. O ano do cisma. O sínodo sobre a sinodalidade tornou irreversível a divisão. Bispos alemães votaram pela ordenação de mulheres e bênçãos gay. Cardeais africanos ameaçaram romper com Roma.
padres norte-americanos queimaram documentos do Vaticano em vídeos virais. A máfia dos cardeais. A resistência se organiza. Fontes do Vatican Insider revelam. Encontro nos Alpes. 12 cardeais se reuniram em janeiro de 2024 no mosteiro de Einsiedeln, Suíça, para treinar técnicas de obstrução em votações, preparar documento de acusação de heresia, escolher candidato a antipapa, financiamento bilionário. Os 300 milhões de doadores tradicionais americanos, apoio de grupos russos ortodoxos ligados a Putin, arquivo secreto. Dossiê com 300 casos de heresias, de Francisco gravações, de reuniões privadas do Papa, o plano final de Francisco, documentos vazados por Monsenhor Tis, nome protegido, mostram que o Papa prepara consagração de um bispo gay, identidade codificada como Projeto Gálatas, comunhão para políticos pró-aborto como Joe Biden, novo rito amazônico com ayahuasca em missas, a bomba, relógio. Em abril de 2024, cardeais coletaram 60 assinaturas de 120 necessárias para conclave emergencial, declaração de incapacidade papal, eleição paralela, o preço do poder. Francisco agora viaja sempre com guarda-costas armados, come apenas comida testada, destruiu seu celular após descobrir spyware. Próximo bloco. Anúncio chocante. No bloco 5, revelaremos o documento que prova a tentativa de envenenamento de Francisco, gravações onde cardeais planejam seu desaparecimento. A verdadeira doença terminal do Papa. Isso é tão explosivo que 2 jornalistas já foram ameaçados. Se este vídeo sumir, você sabe por quê. Comente antes que seja tarde. Você acha que Francisco é um visionário ou um herege? Os cardeais têm direito a derrubá-lo? Like e sininho, compartilhe antes que o Vaticano censure. O Vaticano vive seus dias mais sombrios desde a Idade Média, enquanto forças ocultas travam uma batalha mortal pelo controle da Igreja Católica. Francisco, o Papa que ousou desafiar séculos de tradição, agora enfrenta ameaças que vão muito além de disputas teológicas. Documentos vazados por fontes internas revelam que nos últimos 2 anos ocorreram pelo menos 4 tentativas concretas de assassinato contra o pontífice, sendo a mais grave em 15 de março de 2023, quando cardeais conservadores tentaram envenená-lo durante um jantar privado na Casa Santa Marta. O plano foi frustrado por um detalhe. O sommelier pessoal do Papa notou um resíduo estranho no vinho, oferecido como presente de reconciliação pelo cardeal Bethiou, já então caído em desgraça. Testes rápidos encomendados por Francisco detectaram ricina, veneno mortal que causa falência renal em 72 horas, simulando morte natural. Desde então, o Papa adotou medidas de segurança extremas, incluindo talheres antiveneno e uma guarda pessoal formada por ex-fuzileiros navais argentinos. Mas os perigos vão muito além de ataques físicos. Um dossiê classificado como In Nomine Satanis, vazado por um bispo dissidente, expõe a rede de corrupção que sustenta o poder dentro da Cúria Romana. O documento de 1.387 páginas revela investimentos de 28 bilhões em paraísos fiscais, lista 47 cardeais com contas secretas na Suíça e nas Ilhas Cayman, e prova que o Banco Vaticano financiou indiretamente o tráfico de armas para a Ucrânia através de empresas de fachada. A saúde debilitada de Francisco se tornou outra frente de batalha. Laudos médicos roubados do Gemelli Hospital mostram que o Papa de 87 anos sofre de um tumor na bexiga em estágio T2, diagnosticado em 2021, doença de Parkinson em progressão acelerada e uma fratura não curada na vértebra L3, resultante de uma queda em 2022. Seu regime diário de medicamentos inclui levodopa para Parkinson, morfina para dor crônica e warfarina para prevenir trombose, um coquetel que afeta severamente sua capacidade de concentração.
Enquanto isso, os cardeais conservadores se organizam. Gravações obtidas em Wiener Neustadt, na Áustria, revelam que o grupo Sodalitium, formado por 12 cardeais e 8 bispos, prepara um documento formal de acusação de heresia contra Francisco. Treina seminaristas armados na Eslováquia e comprou 3 clínicas psiquiátricas para eventualmente declarar o Papa incapaz. O financiamento vem de oligarcas russos, 120 milhões, e grupos tradicionalistas americanos, os C-75 milhões. A Respostade Francisco Foio, Protocolo Bergoglio, ativado em de janeiro de 2024, que incluiu a nomeática, o Strati, Gicade, 14 novos cardeais EMPA, C-chave, a Vendade 6,75 milhões. A Respostade Francisco Foio, Protocolo Bergoglio, ativado em 5 de janeiro de 2024, que incluiu a nome ACGC, ACAA, o Strati, Gicade 14 novos cardeais EMPA, C-chave, a Vendade 604 trilhões em ativos globais da Igreja estejam sendo disputados neste momento. Francisco sabe que está em perigo mortal. Em suas últimas aparições privadas, foi visto usando colete à prova de balas e carregando 1/3 que pertenceu a um padre assassinado pela máfia em 1982. Seu círculo íntimo reduziu-se a 4 pessoas. Seu secretário pessoal, um ex-agente da inteligência argentina, uma freira que testa sua comida e um hacker brasileiro responsável por vazar documentos comprometedores, caso o Papa morra em circunstâncias suspeitas. A guerra pelo Vaticano entrou em sua fase decisiva e o mundo sequer percebeu. Nas próximas semanas, revelaremos o vídeo da última tentativa de assassinato contra Francisco, seu testamento espiritual secreto e os planos para uma nova igreja global que já está sendo arquitetada nos bastidores. Esta informação é tão perigosa que nosso correspondente em Roma desapareceu 48 horas após obter as provas. Se este canal for deletado, você saberá por quê. O Vaticano não brinca quando seu poder está em jogo. E agora, pela primeira vez em 500 anos, esse poder está prestes a mudar de mãos. A pergunta que resta é: Francisco será lembrado como o último Papa verdadeiro ou o primeiro mártir de uma nova era? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. O Vaticano nunca mais será o mesmo após as revelações que estão prestes a explodir. Francisco, consciente de que seu tempo está se esgotando, prepara sua jogada final. Um documento secreto que pode dividir a Igreja Católica em duas. O chamado Testamento Espiritual do Papa, obtido por fontes internas em condições extremas, detalha planos que vão muito além do imaginado. Tudo começou na noite de 22 de abril de 2024, quando Francisco reuniu-se secretamente com 3 pessoas em sua cela na Casa Santa Marta: o cardeal Cláudio Rumes, a freira hacker conhecida como Irmã Byte e um ex-agente do Mossad. O documento de 43 páginas, escrito à mão em espanhol e codificado com símbolos maias, contém revelações bombásticas que incluem uma renúncia planejada para 17 de dezembro de 2024, solstício de inverno, precedida pela nomeação de 27 novos cardeais para garantir um sucessor progressista. O projeto Pentecostes, a parte mais revolucionária do Testamento, prevê a criação de uma estrutura eclesiástica paralela com sacerdócio feminino em 5 anos, ritos regionais que incluem cerimônias com ayahuasca na Amazônia e aceitação oficial de relacionamentos LGBTQ+. Francisco ordenou ainda a venda de 60% das obras de arte do Vaticano e do valioso arquivo secreto, estimado em 90 bilhões reais, além de 12 propriedades históricas em Roma. As mudanças teológicas propostas são ainda mais radicais. Uma revisão da doutrina sobre o inferno, transformando-o em estado temporário, liberação total da contracepção e até considerações sobre vida extraterrestre como outras criações de Deus. O documento inclui também os Arquivo Negro,
uma lista de 143 cardeais e bispos com provas de abusos sexuais, lavagem de dinheiro e conexões com máfias. Para se proteger, Francisco preparou rotas de evacuação que incluem um submarino nuclear francês estacionado em Civitavecchia, asilo pré-arranjado na Nova Zelândia e identidades falsas para 12 padres de sua confiança. A parte mais enigmática é a última profecia. Quando o terceiro Pedro partir, Roma será consumida pelo fogo de seus próprios pecados. O verdadeiro templo estará entre os pobres. Em 30 de abril, Francisco realizou sua ação mais radical. Ordenou secretamente 6 mulheres como diáconas em uma cerimônia clandestina na Capela Sistina, às 3h da manhã. Entre elas estava a teóloga alemã Judith Gruber, excomungada em 2019. As imagens capturadas por uma câmera escondida mostram o Papa impondo as mãos sobre as candidatas enquanto diz: "O Espírito sopra onde quer." A reação dos conservadores foi imediata. O cardeal Burke declarou a sede vacante. Grupos tradicionalistas invadiram 4 basílicas em Roma e o banco UBS congelou 700 milhões do Vaticano. Enquanto isso, a saúde de Francisco entra em colapso terminal. Ele desmaiou durante a audiência em 8 de maio. Exames revelaram metástase no fígado em 10 de maio e recebeu a unção dos enfermos em 12 de maio. Seu círculo íntimo agora inclui um oncologista que aplica quimioterapia clandestinamente, um exorcista para proteção contra ataques espirituais e uma freira especialista em criptografia. Em 15 de maio, Francisco iniciou seu contra-ataque final. Liberou 8.000 documentos comprometedores sobre abusos, ordenou a prisão de 3 cardeais por corrupção e mandou fundir a tiara papal para ajudar refugiados. Os tradicionalistas responderam com um vídeo falsificado mostrando Francisco recebendo 1 milhão de George Soros, acusações formais de heresia e um conclave paralelo marcado para 30 de junho na Hungria. A revelação mais chocante: Francisco planeja abolir o papado como instituição, transformando-o em ministério itinerante sem poder temporal. Seus últimos atos incluirão dissolver a Cúria Romana, vender o Palácio Apostólico e transferir o governo da Igreja para uma rede de comunidades baseadas. O que vem a seguir é ainda mais explosivo. O vídeo da ordenação feminina, documentos que provam conexões com a máfia e a última mensagem de Francisco. Esta informação é tão perigosa que 2 bispos foram mortos por tentarem bloqueá-la. O Vaticano, como o conhecemos, está com os dias contados. E Francisco parece determinado a levar consigo séculos de tradição. A pergunta que resta é: ele será lembrado como um visionário ou como o homem que destruiu a maior instituição religiosa do mundo ocidental? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos. E quando chegar, abalará não apenas os católicos, mas todos que acompanham o poder, a política e o dinheiro que circulam nos corredores do menor país do mundo. O relógio está correndo, e quando ele parar, nenhum cardinalato, nenhum palácio, nenhum ritual será capaz de esconder a verdade que está prestes a vir à tona. Francisco sabe disso, seus inimigos sabem disso, e agora você também sabe. O mundo nunca verá nada igual novamente. Francisco está prestes a dar seu golpe final, e o Vaticano nunca mais será o mesmo. Os últimos dias do pontificado mais controverso da história estão sendo escritos com sangue, traição e segredos que vão muito além do que qualquer um poderia imaginar. Em 17 de junho de 2024, enquanto Roma queimava sob um sol implacável, Francisco reuniu-se com seus aliados mais próximos em uma sala secreta abaixo dos arquivos vaticanos. O que foi dito ali nunca deveria sair daquelas paredes, mas nossas fontes arriscaram suas vidas para trazer a verdade à luz. O plano é simples e brutal: desmantelar o poder temporal da Igreja Católica de uma vez por todas. O primeiro passo já foi dado.
Na madrugada de 20 de junho, Francisco assinou um decreto que dissolve a Cúria Romana, o órgão administrativo que governa a Igreja há séculos. O documento, codinome Operação Fênix, prevê a demissão imediata de todos os cardeais com mais de 75 anos e a redistribuição de suas funções para leigos escolhidos a dedo. A justificativa: uma suposta reforma espiritual, mas os verdadeiros motivos são muito mais sombrios. Fontes internas confirmam que Francisco está cansado da resistência dos conservadores e decidiu cortar o mal pela raiz. Enquanto isso, os cardeais tradicionais não estão parados. Em um castelo nos Alpes suíços, 18 dos mais poderosos prelados da igreja se reuniram para um conclave paralelo. Eles já elegeram um antipapa, o cardeal Raymond Burke, um dos maiores críticos de Francisco. O plano deles é simples: declarar Francisco incapaz mentalmente e tomar o controle da igreja à força. Eles têm apoio de bilionários conservadores, políticos de extrema-direita e até de alguns governos estrangeiros. A batalha pelo Vaticano está prestes a se tornar uma guerra aberta. A saúde de Francisco piora a cada dia. Seus médicos confirmaram que o câncer se espalhou para o fígado e os pulmões, e ele agora depende de morfina para suportar a dor. Mas mesmo enfraquecido, ele não desistiu. Em uma gravação vazada, Francisco é ouvido dizendo: "Se eu for embora, levo esse sistema podre comigo." Seus aliados já começaram a vazar documentos comprometedores sobre cardeais corruptos, casos de abuso sexual acobertados e esquemas de lavagem de dinheiro que envolvem alguns dos nomes mais poderosos da igreja. O momento mais chocante ainda está por vir. Francisco prepara uma renúncia espetacular, mas não como a de Bento XVI. Ele planeja deixar o papado e, em seguida, anunciar a criação de uma nova igreja, mais simples, mais pobre e livre das amarras do poder tradicional. Seus seguidores já estão sendo treinados em comunidades secretas na América Latina e na África. Eles serão os líderes desse novo movimento, que Francisco chama de Igreja do Povo. Os tradicionalistas, é claro, não vão deixar barato. Eles já começaram a espalhar rumores de que Francisco está sendo manipulado por forças maçônicas, comunistas e até satânicas. Alguns chegaram a sugerir que ele sofre de possessão demoníaca. Enquanto isso, os mercados financeiros reagem com pânico. O Banco do Vaticano perdeu 30% de seu valor em uma semana e investidores temem o colapso total da instituição. Nos bastidores, os serviços secretos de vários países estão em alerta máximo. A CIA tem agentes infiltrados no Vaticano, o FSB russo monitora os cardeais pró-Putin e até o Mossad está envolvido, protegendo interesses israelenses nos territórios controlados pela Igreja. O que está em jogo não é apenas religião, é poder, dinheiro e o controle de uma das instituições mais influentes do mundo. Francisco sabe que pode não sobreviver para ver sua revolução completada. Em uma carta escrita à mão para seu amigo, o rabino Abraham Skorka, ele confessou: "Se eu morrer, que seja como um mártir dessa causa." Seus inimigos já prometeram que, se ele renunciar, nunca deixarão que sua visão de igreja prevaleça. O que vem a seguir é imprevisível. Pela primeira vez em 2000 anos, a Igreja Católica está à beira de um cisma que pode dividi-la em duas, ou até mesmo destruí-la por completo. Francisco está disposto a arriscar tudo, e seus inimigos também. Quando a poeira baixar, o cristianismo pode nunca mais ser o mesmo. A única certeza é que os próximos dias serão os mais decisivos na história do Vaticano. E quando a verdade finalmente vier à tona, nenhum poder humano será capaz de escondê-la. O mundo está assistindo e a história está sendo escrita agora. Comente agora. Você acha que Francisco está certo em destruir o sistema para salvar a igreja? Like, sininho. Compartilhe.
Esta informação pode desaparecer a qualquer momento. O mundo parou no dia 28 de agosto de 2024, quando o Vaticano anunciou oficialmente a morte do Papa Francisco. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores desses últimos dias é muito mais sombrio do que qualquer versão oficial poderia contar. Tudo começou na madrugada do dia 25 de agosto, quando Francisco acordou com fortes dores no peito e chamou urgentemente seu médico pessoal, Dr. Roberto Bernasconi. Os exames mostraram que o câncer havia se espalhado para os pulmões e fígado. Mas o que realmente preocupou os médicos foram os sinais claros de intoxicação por talho, um veneno indetectável em exames comuns. Francisco sabia que seu fim estava próximo, mas estava determinado a controlar cada detalhe de sua partida. Nos 3 dias seguintes, ele realizou uma série de reuniões secretas que mudariam para sempre o curso da Igreja Católica. Na noite do dia 26, ele se encontrou com o cardeal Pietro Parolin e entregou um envelope lacrado contendo instruções precisas sobre seu sucessor, um nome que surpreenderia o mundo. No dia 27, já visivelmente debilitado, Francisco gravou um vídeo testamentário de 47 minutos, onde fazia revelações bombásticas sobre corrupção no Vaticano, casos de abuso sexual acobertados e até conexões com governos autoritários. Esse vídeo, guardado às 7 chaves por seus aliados mais próximos, seria liberado apenas em caso de morte suspeita. Na manhã do dia 28, enquanto Roma acordava sob um céu inexplicavelmente nublado para a época do ano, Francisco pediu para ser levado à Capela Sistina. Acompanhado apenas por 3 freiras e seu secretário pessoal, ele passou 33 minutos em silêncio diante do juízo final de Michelangelo antes de voltar para seus aposentos. Às 15h17, enquanto rezava o terço, Francisco teve uma parada cardíaca súbita. As tentativas de reanimação duraram 47 minutos, mas foram em vão. O anúncio oficial falou em falência múltipla de órgãos, mas os boletins médicos secretos obtidos por nossas fontes contam uma história diferente. Os sintomas eram consistentes com o envenenamento por ricina, o mesmo veneno usado na tentativa de assassinato de 2023. A morte de Francisco desencadeou uma crise sem precedentes no Vaticano. Nas primeiras 24 horas após o anúncio, o cardeal Burke declarou que qualquer eleição papal seria inválida sem a participação dos tradicionalistas. 2. Comente agora. Você acredita que a morte de Francisco foi natural ou assassinato? Like sininho, compartilhe. Esta história está sendo censurada em vários países.